A bênção da curiosidade espiritual. Eu, anunciando assim, você já percebeu que nós vamos trabalhar com o tema curiosidade, mas do seu ponto de vista ou do seu aspecto positivo. Aliás, antes de começar, posso lhe fazer uma pergunta. Você é uma pessoa curiosa? Sabe como é que a gente identifica facilmente um curioso? Você conversa com ele assim, olha, eu tenho uma coisa para falar com você. Amanhã a gente conversa. Se ele passar a noite sem dormir, se ele ligar para você no meio da noite, olha, sobre aquilo que você queria conversar, é sinal que a curiosidade já tomou conta daquele coração. É impressionante porque existem curiosidades diferentes, ou não sei se você já ouviu falar sobre curiosidade intelectual. Ela é muito importante. É o que faz diferença entre sábios e tolos. É o que dá origem a invenções, criações. É o que dá origem à investigação, ao pensar, ao refletir. É extremamente importante desenvolver, sim, a chamada curiosidade intelectual. Procurar saber a razão das coisas. Mas há quem diga que há uma espécie de curiosidade que é a curiosidade social. É quando você é curioso para saber um pouco acerca da vida de outras pessoas. Nesse aspecto, eu ainda consigo enxergar algo positivo. É tão importante quando você se sente amado e aquela pessoa a quem você ama revela curiosidade ou o desejo de saber como foi o seu dia. Você chega em casa, lá está aquele homem, aquela mulher lhe aguardando, já colocou a mesa, preparou o jantar, e de repente, sente aqui que eu quero ouvir, eu quero saber como foi o seu dia. Esse tipo de curiosidade social, ela é extremamente importante. Ela só é desgastante, ela só é negativa, quando ela revela uma certa habilidade para se preocupar tanto com a vida do outro, tanto com aquilo que o outro pensa, com aquilo que o outro faz, que começa a desenvolver um outro espírito. É porque a curiosidade, às vezes, ela se alinha, ela se casa, ela estabelece uma aliança com a fofoca. Aliás, eu não sei se você sabe, mas a palavra curioso, curiosa, ela não aparece muitas vezes na Bíblia. Eu andei procurando, algumas traduções, por exemplo, elas sequer utilizam a expressão curioso, curiosa. Por incrível que pareça, eu só encontrei em um lugar, e eu vou ler, viu? Eu vou ler. É um trechinho do texto de Paulo a Timóteo, na primeira carta, quando ele está falando das viúvas. Daquelas que devem ser inscritas numa espécie de programa social da igreja primitiva, em que as viúvas eram amparadas. Aí, de repente, ele fala das viúvas mais novas, dizendo que elas não devem ser admitidas. Eu só estou lendo, viu, irmãos e irmãs, o texto sagrado, por favor. Aí o texto diz assim, olha, não admitas as viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo querem casar-se. Eu repito, eu só estou lendo. Tendo já a sua condenação por haverem aniquilado a primeira fé. E além disso, aí vejam só, aprendem também a andar ociosas de casa em casa, e não só ociosas, mas também tagarelas e curiosas, falando o que não convém. Ponto, fechei a Bíblia. Deixa eu voltar, porque o texto proposto é outro, e eu quero sobreviver a esta noite. A ideia de falar sobre curiosidade aqui mergulha num outro aspecto, que é a curiosidade espiritual. Sabe aquele homem de Deus, aquela mulher de Deus, que não se contenta com a superficialidade, que quer conhecer mais a fundo, que revela curiosidade diante das histórias bíblicas, dos personagens bíblicos, que se deleita, que tem prazer em meditar na lei do Senhor. Essa curiosidade espiritual dos bereanos, que ouviam a palavra e depois iam procurar se realmente era assim, se estava escrito daquele jeito. Essa curiosidade que permite que a igreja permaneça firme e resista a todo e qualquer vento de doutrina. Porque não basta ser eloquente e descrever algo que pareça tão especial, mas que contradiz aquilo que está escrito na palavra. Absolutamente, absolutamente. É por isso que eu volto a dizer, assim, um lado positivo na curiosidade espiritual.
ela pode se transformar numa grande motivação. Ela pode se transformar no início de um processo de aprofundamento no conhecimento da palavra do Senhor. Aliás, eu às vezes, por favor, pode parecer loucura, mas às vezes eu tenho a sensação de que Deus estimula a minha curiosidade com algumas coisas. Eu não sei se você já percebeu isso. Mas, por exemplo, quando eu leio a palavra do Senhor e vejo escrito lá em Marcos, no capítulo 6, que Jesus estava caminhando sobre as águas. Vocês se lembram dessa cena? Só que quando ele se aproxima do barco onde estão os apóstolos, a Bíblia diz que ele faz como que quem ia passar adiante. E eles começam a não entender o que está acontecendo, e aquilo é um estímulo que Jesus, de alguma forma, lança sobre aqueles homens, para que eles descubram uma verdade ainda mais preciosa. Você se lembra de Lucas capítulo 24, Jesus está caminhando com os discípulos de Emaús. O horário já está avançado, ele chega à porta da casa onde eles vão ficar, pernoitar, e ele faz como quem também ia passar adiante. E de repente eles olham para Jesus e dizem: olha, permanece conosco, já está tarde. Eu às vezes penso que quando Deus, por exemplo, tratou o profeta Jonas, mergulhado num processo de depressão, de raiva, de melancolia, eu não sei como descrever aquilo, mas de uma revolta interior tão grande, Deus despertou a curiosidade, quebrou, sabe, aquele sentimento no coração do profeta, fazendo nascer uma boboreira. E ele começa a olhar para a boboreira e parece que por um instante ele se esquece daquele universo de dor, de remorso, de amargura que ele carregava no seu coração. E nesse texto especialmente, gente do céu, observem, eu fiz questão de escolher cuidadosamente a tradução que talvez melhor expressasse, fosse mais fácil para a nossa compreensão. Optei na noite de hoje pela Nova Versão Internacional de Êxodo, capítulo 3, versos de 1 a 8. A Bíblia começa dizendo assim: Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queimou? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés! Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. E também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso, desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel. Esse é o texto sagrado. E eu quero convidar você a fechar seus olhos por um instante, para orarmos e pedirmos ao Senhor a iluminação do Espírito Santo de Deus. Bendito Deus, nós nos reunimos neste lugar em Teu nome. E o que eu quero suplicar, o que nós queremos suplicar, é que a Tua voz ecoe por este lugar, Senhor. Que preencha cada espaço deste santuário, que preencha cada espaço de nossas próprias vidas, santuários vivos, Senhor. Nós te pedimos que nenhum de nós saia deste lugar sem ter escutado, Senhor, a Tua voz, a Tua preciosa voz. É assim que oramos, no nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero lhe dizer, a princípio e no começo de tudo, de que Deus não se esqueceu de você. Eu não sei quanto tempo já passou desde que você iniciou o seu tratamento médico. Eu não sei quanto tempo já passou. Eu não sei quanto tempo também você vem orando para que uma porta se abra. E até aqui nada mudou.
Eu não sei quanto você tem buscado da parte de Deus na sua vida emocional. Talvez um desgaste de uma relação, ou uma relação que sequer teve início. Mas você vem orando por isso, vem clamando ao Senhor. E no meio dessa experiência, às vezes a gente se sente abandonado. Como se Deus tivesse esquecido de nós. Estamos em meio a um caos e de repente parece que não há nenhuma alternativa. Eu hoje à noite vim aqui com este compromisso de lhe dizer que Deus não se esqueceu de você. E talvez você esteja se perguntando o que é que tem isso a ver com o texto que lemos. Eu não sei se você se recorda, mas o capítulo 3 de Êxodo começou dizendo que Moisés estava na terra de Midian, no deserto de Midian, e ele estava cuidando das ovelhas de Jetro, aquele que era o seu sogro, o pai de Zípora, a sua esposa. Eu não sei também se você sabe que quando Moisés deixou o Egito e fugiu para a terra de Midian, ele fugiu para não ser morto. Ele havia assassinado um egípcio. E diz o texto em Êxodo capítulo 2, verso 15, que quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas este fugiu e foi morar na terra de Midian. A distância entre o Egito e a terra de Midian é de aproximadamente 450 quilômetros. Ele saiu do grande centro para o nada, para o deserto. Ele abriu mão de todo o conforto que ele tinha no palácio, agora pelo desconforto de morar em um deserto. Ele que dentro do palácio era alguém servido pelos funcionários, por todos os empregados do palácio de Faraó, ele agora passou a ser um servidor. Ele lá era um servo, era quem tomava conta das ovelhas do seu sogro. Ele abriu mão da multidão, ele precisou deixar para trás a multidão lá das terras do Egito, pelo isolamento social, pela solidão. Ele abriu mão da popularidade, onde ele era conhecido como o filho da filha de Faraó, e agora estava mergulhado no esquecimento. Eu também não sei se você tem noção de quanto tempo isso levou e o que é que ele estava fazendo ali. O texto diz que no dia que ele chegou na terra de Midian, as filhas de Jetro estavam levando as ovelhas para beber água. E elas tiveram alguma dificuldade com os pastores daquele lugar. Quando ele chegou e viu aquilo, ele se colocou em defesa das filhas de Jetro. E deu água para os animais. Quando as meninas chegaram em casa e contaram ao Jetro, ele disse: este é o genro que todo homem gostaria de ter. E disse: por que vocês não trouxeram este homem para a nossa casa? E resolveram fazê-lo. Aí a Bíblia vai dizer, em Êxodo 2:21, que Moisés aceitou e concordou também em morar na casa daquele homem. E aí a Bíblia vai dizer que ele lhe deu por mulher sua filha Zípora. E assim Moisés se casou. É provável que o tempo que Moisés passou trabalhando naquele lugar, a semelhança do que havia acontecido entre Jacó e Labão, tenha sido para pagar, para o dote daquela menina. É certo que o fato dele estar cuidando das ovelhas de Jetro modificou completamente a sua vida. Aliás, se você já leu ou já ouviu alguma coisa sobre o sermão pregado por Estevão antes de ser apedrejado, é uma aula de história do povo de Israel. Há um momento em seu discurso, antes de ser apedrejado, nos versos 29 e 30, que ele diz assim: Moisés fugiu para Midian, onde ficou morando como estrangeiro e teve 2 filhos. Passados, notem aqui, 40 anos, apareceu a Moisés um anjo nas labaredas de uma sarça em chamas no deserto. Você consegue entender o que é que o texto está dizendo? Que desde o momento em que Moisés fugiu e foi para a terra de Midian, passaram-se 40 anos. Isso significa mais de 14 mil dias. 14 mil dias se passaram com esse homem cuidando das ovelhas de Jetro, dia após dia, sem que absolutamente nada de especial acontecesse. Gente, depois de tanto tempo assim, eu acho que aquele sentimento de abandono já ocupa algum lugar no coração de um homem. Deus esqueceu de mim. Eu cresci, a minha mamãe disse-me que eu fui salvo das águas. Eu sempre pensei que Deus tinha um projeto especial para a minha vida. Mas depois de todo este tempo aqui no deserto, cuidando desses animais, a minha vida acabou. Eu não tenho nenhum projeto novo.
O que é que eu posso esperar? Todos os dias são iguais. E a rotina do trabalho, de cuidar de animais, ela é massacrante. Um homem que não conheceu isso, que não foi educado para isso, estava ali, e já há 40 anos. É por isso que eu insisto, sabem, eu tenho aprendido que milagres costumam acontecer em dias comuns. Em um dia que você se levanta para novamente cuidar das ovelhas do seu sogro, você pode ter um encontro especial com Deus. Milagres acontecem não em dia marcado, sabe? Dia desses eu estava conversando com um grupo de ministros desta igreja e me veio ao coração e à alma uma memória. Você se lembra das folhinhas, era assim que a gente chamava, que colocava atrás da porta e que tinha marcado o dia que o gás ia passar. Ninguém podia perder aquele papel, não era assim? Porque a gente já ficava aguardando. Sabe, não tem dia especial para milagre da parte de Deus. Deus não marca a hora de nos visitar. Deus não olha para mim e para você e diz, olha, próxima semana, tal hora, tal dia, eu vou passar e eu quero te encontrar. Sabe, às vezes Deus vai nos surpreender em um momento, a semelhança do que aconteceu com Moisés. E sabem por quê? Porque ele não se esqueceu de mim. Eu saí do Egito, eu fui para Midian, mas Deus sabe o meu endereço. Ele sabe onde eu estou, Ele sabe o que eu estou vivendo. E eu tenho aprendido que problemas são excelentes oportunidades de encontrar com Deus, irmãos. Porque a Bíblia me disse, e aqui é só para relembrar, trazer à memória aquilo que li, logo no início, que um dia ele levou o rebanho de Jetro, aí o texto diz, para o outro lado do deserto, e chegou a Horebe, o monte de Deus. Eu aprendi na pesquisa que fiz em torno de toda essa história, que um pastor naquela região não costumava levar o seu rebanho para pastar, para se alimentar, normalmente não fazia, para um lugar muito distante. Ele sempre buscava algum lugar onde ele pudesse alimentar o rebanho, pelo menos um dia de viagem. Mas a distância dali da terra de Midian até o outro lado do deserto, isso implicaria em uma viagem com tempo dobrado. E não era uma viagem fácil. Ele estava na região de Horebe, diz o texto sagrado, que na verdade descreve toda aquela cadeia de montanhas, onde inclusive está o Monte Sinai. O que eu percebo é que aquele dia foi mais difícil do que os dias outros comuns. Sabe aquele dia que você diz assim, olha, começou o verão, onde é que eu vou encontrar pasto para esses animais? Eu vou ter que andar mais, eu vou ter que caminhar mais, eu vou ter que ir ainda mais longe para procurar pastagem e água para os animais do meu sogro. Que dia difícil. Você já teve um dia assim? Em que você reclama, meu Deus do céu, não é possível. Se não bastasse a rotina, as coisas ainda pioraram. Eu vou lhe dizer que, na perspectiva da história bíblica, aquele dia mais difícil foi o dia mais abençoado na história de Moisés. Foi o dia do encontro com Deus. É por isso que às vezes eu penso que quando Deus me faz caminhar o dobro, quando Deus me faz trabalhar o dobro, quando as dificuldades parecem se multiplicar, talvez Deus esteja lhe preparando para o encontro com a sarça ardente. Esse momento em que Deus vai me visitar e visitar você. E querem saber por quê? Porque a presença de Deus transforma qualquer lugar em espaço sagrado. Aí o texto vai dizer que eles estavam lá no Horebe, o monte de Deus. Aqui é um anacronismo no texto sagrado. Por quê? Porque este monte ele só vai ser reconhecido para o povo de Israel como monte de Deus depois que as tábuas da lei foram entregues. Isso ainda não havia acontecido. É possível que os beduínos, que os moradores daquele lugar reconhecessem ou identificassem aquelas terras como terras sagradas? Sim. Mas não é conclusiva essa observação. O que eu tenho aqui é a percepção de que o lugar da vocação, o lugar onde tudo começou, o chamado específico de Deus para a vida de Moisés, foi também o mesmo lugar onde Deus levou o povo para receber a lei, os mandamentos do Pai, os mandamentos celestes. Eu fico impressionado porque lugar onde acontece vocação é lugar sagrado na vida de um homem de Deus. O espaço. Meu Deus, que carinho eu tenho pelos lugares por onde eu passei, onde a minha vida foi abençoada.
as igrejas por onde passei, os lugares que visitei neste mundo, sabe aquele espaço da Padre Inglês, sabe, onde estudei, aquilo lá se reveste de um significado tão especial na minha vida. Sabe o lugar onde, há muito tempo atrás, se congregava a primeira igreja batista do Brasil, da qual eu fui membro? Ali tem muita memória, tem muita história na minha vida pessoal. E querem saber? A experiência com Deus não é algo que a gente deva deixar para trás. Porque não é que aquele lugar era um lugar sagrado, diferente dos outros. Era deserto, irmãos. Como todo e qualquer espaço daquele lugar. Mas sabe, onde Deus se manifesta, aí é lugar sagrado. Pode não ter, irmãos, teto sobre a minha cabeça, ar-condicionado ligado. Pode ser o leito do hospital. Pode ser uma caminhada na beira da praia. Pode ser dirigindo um carro. Pode ser parado no meio do nada. Eu vou lhe dizer, o lugar onde Deus se manifesta é sempre um lugar sagrado. Porque o que torna sagrado o lugar, irmãos, é a presença gloriosa do Senhor. Por isso eu quero lhe dizer, primeiro, que Deus não esqueceu de você. Eu não sei quantos milhares de dias já se passaram, mas eu quero lhe dizer que no tempo certo Deus vai visitá-lo. Deus vai visitá-la. Por isso não enxergue este tempo de deserto como se fosse um desperdício. Deus está trabalhando no seu coração. E enquanto minha vida e a sua vida não estiver preparadas para receber a bênção de Deus, a ordem do Senhor será: espere, ainda não, aguarde. Eu estou cuidando de tudo. Mas há uma outra observação que eu preciso fazer. Aliás, é uma pergunta. Imagine você que estamos numa sala de um seminário estudando teologia. E de repente o professor lhe pergunta: o que você enxerga quando vê a sarça ardente? Para você, o que significa esta sarça ardente? Comece a pensar. Que resposta você daria se alguém lhe perguntasse: eu soube que você frequenta uma igreja, é verdade? Eu tenho uma pergunta para lhe fazer. Eu ouvi dizer que um dia Moisés viu no deserto uma sarça ardente. O que quer dizer isso? O que você responderia? Eu trouxe aqui a resposta de alguns homens. Moody, ele disse que assim como a nação de Israel não foi consumida na fornalha da aflição durante todo o tempo da escravidão no Egito, assim também aquela sarça ardia, mas não se consumia, não era destruída, porque Deus estava na sarça, simbolizado pelo fogo. Simbolizado pelo fogo. Que bênção, não é, irmãos? Poder imaginar que aquela sarça ardente poderia ser, sim, o símbolo do povo de Israel. Mas há outras percepções. Há alguém que disse que Deus pode tomar um arbusto insignificante, porque, meus irmãos, aquela planta, aquela sarça, aquele arbusto, era algo comum no deserto. Aí ele diz: olha, Deus pode tornar um arbusto insignificante, Ele pode tomar esse arbusto, Ele pode fazê-lo arder e transformá-lo num milagre. E quem sabe aqui, a sarça não era um símbolo de Israel, mas talvez um símbolo do próprio Moisés. Talvez Deus estivesse dizendo: olha, eu sei que você já tem passado por muitas coisas, mas a minha presença na sua vida, o fogo de Deus presente na minha vida, é prova de que Deus tem propósitos maiores e Deus pode transformar a minha vida num milagre, irmãos. Deus pode transformar a minha vida num milagre. Há um outro que diz: olha, o fogo não estava em um cedro alto e majestoso, conhecido pela força do seu tronco. Ele habitava os palácios, os templos sagrados, mas estava em um arbusto com espinhos. Meu Deus, que bom saber, não é, irmãos? Que Deus usa também arbustos cheios de espinhos, limitações, fragilidades, porque o poder não está no arbusto, irmãos. A glória não está no arbusto. Aquilo que há de mais precioso não é o vaso de barro, mas aquilo que é a presença de Deus dentro deste vaso de barro, que sou eu e você. Mas o que significa para você isso? Há alguém que disse que a verdadeira revelação não estava na sarça ardente,
mas na palavra de Deus que veio a Moisés ali, está certo, sim. E às vezes eu fico pensando, Deus precisava ter acendido fogo que não se consumia naquela sarça? Não bastava ele falar com Moisés? Alguém duvida que se no meio do deserto uma voz rompesse e começasse a bradar, dizendo, Moisés, Moisés, não seria bastante? É por isso que eu volto a dizer, às vezes eu percebo que Deus se move, despertando em mim uma curiosidade espiritual, um desejo de saber o que é isso, o que é que está acontecendo. Você quer saber quando é que isso mais se multiplica na minha vida? Não sei se com você é a mesma coisa, mas quer saber quando eu me torno mais espiritualmente curioso? É quando eu estou atravessando uma dificuldade. Como eu pergunto, mas meu Deus, isso aqui não está encaixando. E agora eu vou fazer o quê? E às vezes a gente troca a noite pela oração, o sono pela oração, e a gente fica na presença de Deus, multiplicando perguntas. E lá estava aquela sarça ardente, diz o texto que ele disse, eu vou olhar para ver o que é isso. Eu não consigo discernir. E aí quando ele volta e começa a olhar para aquilo, algo novo acontece. E sabe o que é que eu percebo? É que nesta hora, toda a curiosidade de Moisés precisava dar lugar, primeiro, ao temor, segundo, à santidade, terceiro, ao conhecimento de Deus. E querem saber por quê? Eu vou fazer na ordem inversa. A última coisa que eu mencionei foi o conhecimento de Deus. Quando Deus se manifestou naquela sarça ardente, Moisés precisou ouvir que eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. É como se Deus estivesse trazendo à memória de Moisés toda a história de sua gente, toda a história da sua nação. Quando Deus se apresenta como um Deus pessoal, dizendo eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Ele está dizendo eu sou o Deus que se move na história. Eu sou o Deus que tem um propósito na história. Eu sou o Deus que começou tudo isso. Há uma aliança entre mim e este povo, entre mim e você, há uma aliança. Sabe, irmãos, quando a sarça arde no deserto, ela me faz conhecer ainda mais acerca de Deus. Mas como eu disse, não somente conhecer a Deus, mas observe que o texto também mostra que aquela curiosidade de Moisés, que fez com que ele tentasse enxergar o que estava acontecendo, deu lugar ao temor. Observe o versículo 6, a Bíblia diz que, finalmente, quando ele estava diante da sarça ardente, aí o texto diz que tudo muda. A Bíblia diz que então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Naquele discurso de Estevão, lá em Atos capítulo 7, ele descreve esta cena dizendo assim, Moisés, tremendo de medo, não ousava olhar. É nesta hora, irmãos, que toda a curiosidade, para tentar ver o que está acontecendo, dá lugar a um temor piedoso diante de Deus, como alguém que diz assim, eu não preciso olhar. Aliás, eu não posso olhar. Eu não consigo olhar. É muito para mim. É como se o texto estivesse mostrando que diante da sarça que ardia, Moisés não aprendeu mais tão somente acerca de Deus, mas ele aprendeu também acerca de si mesmo. É como se ele estivesse dizendo, olha, essa sarça está me mostrando que eu sou pequeno demais diante dos grandes mistérios de Deus. Mas como eu disse, não é só aprender aquilo que Deus é, não é somente ter conhecimento de Deus, não é dar lugar ao temor ao invés da curiosidade, mas é também um convite à santidade. O texto vai dizer que então disse Deus, não se aproxime. Não se aproxime, há uma distância. E essa distância aqui, ela se traduz pela santidade de Deus. Aí o texto diz, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Nos dias que andei lá pelo Oriente Médio, em algumas regiões, em alguns lugares, uma das coisas que me chamou a atenção é o costume daquela gente. Eu me lembro que uma das advertências que eu recebi foi de que ao sentar, eu jamais deveria sentar-me mostrando a sola do meu sapato ou dos meus pés para quem estivesse à minha frente. Porque isso seria
ofensivo. Ofensivo. Eu precisava tirar os meus sapatos do lado de fora. Quando não existia água, em um lugar onde não existia água, eles usavam inclusive areia fina para passar nos pés, apenas para simbolizar a santidade. Naquela cultura, o pensamento é completamente diferente do nosso pensamento ocidental. Tirar as sandálias é um sinal de reverência, é um sinal de reconhecimento da grandeza do outro. E aqui Deus está dizendo claramente a Moisés: olha, essas sandálias precisam ficar para trás. E eu não sei se você já percebeu, mas diante de Deus, para nos aproximarmos diante de Deus, há muitas coisas que precisam realmente ficar para trás. Naquele momento eram as sandálias dos pés. Mas eu não sei o que é que você deixou para trás quando entrou por essas portas. Às vezes a gente quer entrar na presença de Deus de uma forma que impede até a aproximação dEle. Porque os meus pecados, eles fazem uma barreira entre mim e o Senhor. Se você quer se aproximar de Deus, antes, peça perdão pelas suas faltas. Reconheça os seus erros. Se você quer abrir a sua boca para cantar, louvar ao Senhor, não é só conhecer a melodia e a letra da música. Você precisa eu preciso verdadeiramente entender o que é que significa adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Porque caso contrário, eu só estarei cantando. Eu não estarei louvando ao Senhor. Eu só estarei tocando. Eu não estarei louvando ao Senhor. É por isso que eu volto a dizer, sabe? Aquele é um momento em que fica claro a mensagem de Deus para aquele homem. E entre tantas coisas que Deus poderia ter dito a Moisés, algumas coisas que para mim são extremamente preciosas, eu queria que você não esquecesse isso. Eu quero que você leia comigo essas 3 declarações que vão aparecer agora, por favor. Pode ler comigo? Deus vê, Deus escuta, Deus conhece. Eu vou fazer de novo essa leitura. Não vou pedir que você olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga isso a ele, não. Não vou pedir, não. Só vou pedir que você repita para não esquecer. Comigo? Deus vê, Deus escuta, Deus conhece. Por que eu estou reafirmando isso? É porque quando Deus conversa com Moisés, Ele diz o seguinte nos versos que se seguem, o versículo de número 7. Moisés, de fato, primeira coisa, eu tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Aqueles anos, sabe, aqueles 400 anos de escravidão, não passaram longe dos olhos de Deus. Deus vê o meu sofrimento. Deus vê o seu sofrimento. Deus não está cego às minhas necessidades. Deus não está cego às suas necessidades. Eu sei que nestas horas, o inimigo está tentando colocar na sua cabeça que Deus não lhe vê, que Deus não percebe a sua dor, que Deus está indiferente à sua necessidade. Mas eu quero lhe garantir o que está escrito na palavra, e aí você escolhe. Ou você escolhe a voz que nestas horas quer tomar conta do seu coração, ou aquilo que está escrito. Porque o que está escrito é que Deus vê. Deus vê. Lembra-se que ele disse que Deus escuta? Aí o texto diz, olha, e também eu tenho escutado o seu clamor. Quando você ora, você não está falando com as paredes. Sabe, eu sei que em momentos assim, a tentação de pensar que orar não resolve absolutamente nada. Afinal de contas, eu tenho orado há 14.600 dias, há 40 anos de minha vida, e nada tem acontecido. Eu quero dizer que Deus escuta a oração. Deus vê e Deus escuta. Deus não é surdo, irmãos. E eu não preciso gritar para que Ele me escute. Às vezes Deus escuta somente os gemidos, até aquelas palavras que eu não consigo nem articular. Deus já está ouvindo. Meu Deus, nesse tempo da enfermidade de Davi que vivemos, havia momentos em que eu não sabia nem o que pedir mais a Deus. E parecia um mantra, eu dizia a Deus, ó Deus tem misericórdia, meu Deus tem misericórdia, meu Deus tem misericórdia. E eu não parava de dizer isso. Deus sabe o que você está passando. Ele tem visto, Ele tem escutado. Agora, lembra-se o que eu disse?
Quando o texto continua, ele diz assim: por causa dos seus feitores, e sei o quanto eles estão sofrendo. Deus conhece, irmãos. Deus conhece. Ah, pastor, mas se ele sabe o quanto eu estou sofrendo, por que ele não agiu? Eu já passei dos limites daquilo que posso suportar. Eu, infelizmente, não tenho como lhe responder. Porque às vezes eu também pergunto isso ao meu Deus. A única certeza que eu tenho é o que está escrito, de que Ele não vai me deixar sofrer além daquilo que eu possa suportar. E que junto com o sofrimento Ele vai me dar um escape. Nem que seja uma canção para louvar o seu nome. Não é que as coisas vão se resolver, não, mas é mesmo mergulhado ainda no problema, Deus vai me dar um escape. Deus vai me dar um escape. É por isso que eu quero lhe dizer com toda certeza, Ele sabe o tamanho do seu sofrimento. Talvez quem não saiba sou eu e você. Talvez nós não saibamos. Primeiro porque a gente tem dificuldades em admitir o sofrimento. Nós vivemos numa sociedade de aparências, onde revelar sofrimento é revelar fragilidade. Talvez porque estejamos com medo de que as pessoas percebam que a gente não é tão forte como parecia ser. Mas Deus sabe dos nossos sofrimentos. Agora, uma outra coisa que eu quero que você leia comigo. São 3 outras declarações. Podemos fazê-lo? Deus desce, Deus livra, Deus abençoa. De novo, vai. Deus desce, Deus livra, Deus abençoa. Por que estou a lhe dizer isso? Porque no versículo 8 a Bíblia diz assim: por isso eu desci. Eu não sei se você já ficou em algum lugar, olhando para alguém dizendo assim: desce. E a pessoa olhava para você e dizia: não vou descer não. Não vou descer não. Aliás, eu já vi tantas discussões com aquelas entregas de... Eu não vou fazer propaganda não, mas desce, não desce, sobe, não sobe, pode, não pode, entra, não entra. Há uma dificuldade tão grande dentro das pessoas descerem. Você já viu gente que fez para si mesmo alguns pedestais? Conhece gente assim? Se for a pessoa que está ao seu lado, seja discreta, para ele não cair do pedestal agora. Mas tem gente que se colocou num pedestal de inerrância, que para sair desse pedestal de inerrância e admitir o erro, meu Deus. Tem gente que se colocou num pedestal de sabedoria tão grande, que para descer desse pedestal, dá um trabalho, não dá? Dá um trabalho. Aí a Bíblia diz que aquele que é Deus, Ele se fez homem. Lembra-se de Filipenses? Que Ele se esvazia e toma forma de homem. Mas eu conheço tanto homem, tanta mulher, que quer se fazer de Deus. Enquanto Deus faz o movimento descendente, Ele quer viver uma ilusão de ascendência e quer parecer como Deus. Eu não erro, eu sei o que estou fazendo, eu não mudo, porque imutabilidade, gente, é um conceito, é um atributo divino. Deus é o único que não muda. Errar ou a inerrância, até onde eu sei, é um atributo divino. Se houver alguém aqui que compartilha com Deus do mesmo atributo da inerrância, por favor, assim que acabar a celebração, eu quero apertar sua mão. Porque nos meus 61 anos de vida, eu até hoje não conheci ninguém. Absolutamente ninguém. Sabe aquela pessoa que faz questão de dar sempre a última resposta à palavra em tudo? Eu às vezes fico impressionado. Estou numa reunião e alguém fica participando da reunião, alguém discute, alguém dá uma opinião. Você já percebeu que sempre tem um que quer dar a última palavra? A reunião se prolonga. Aí quando você já está concluindo, aquela pessoa pede a palavra para emitir um juízo de valor, um conceito, porque a última palavra do encontro precisa ser daquela... Quem quiser que se atreva a pedir a palavra depois, porque o que é que vai acontecer? A reunião não vai terminar nunca. E se tiverem 2 desses numa reunião, haja paciência, né, gente? Por quê? Porque descer do pedestal da sabedoria infinita, para alguns é tão difícil. Sabe o que é que o texto está dizendo? Que Deus desce, irmãos. Eu sei que é uma linguagem antropomórfica, sabe, é uma coisa assim, meio humana para descrever, mas é como se... Eu não sei se você tem filho pequeno, e de repente você quer conversar com ele, e você se abaixa para falar com seu filho. Deus
O amor de Deus por mim e por você é tão grande que a Bíblia está dizendo, olha, eu desci. Eu estou aqui, do seu lado. Por isso, quando você perguntar onde é que estava Deus enquanto eu estava sofrendo, onde é que estava Deus quando meu pai e minha mãe estavam dentro da UTI, estava sendo operado, quer que eu lhe responda? Ele estava dentro daquela UTI. Sabe quando aconteceu o óbito? Onde é que estava Deus? Ele estava ali do lado. E sabe, falando, dizendo assim, olha, vinde benditos do meu pai. Deus estava naquele lugar. Ele nunca esteve longe. Deus desce. E desce por quê? Porque Deus liberta, é Deus quem nos livra. Aí o texto diz, para livrá-lo das mãos dos egípcios. Mas a forma de Deus trabalhar é diferente. Israel pedia um libertador, um libertador, um libertador. Aí Deus mandou um bebê. E aí se passaram, sabe quantos anos para iniciar o processo de libertação? 80 anos, 2 gerações. 40 anos no palácio, 40 anos no deserto. E a gente, quando pede um libertador, a gente quer que tudo aconteça já. É muito sofrimento já, pastor. É muita dor. Aí Deus lhe manda. Porque Deus costuma trabalhar com sementes, irmãos. Aí você planta e espera a frutificação que vem do Senhor. Mas além disso, nós percebemos que Deus é aquele que também abençoa, não é? E observe o que está escrito, eu desci para livrá-los, tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel. Eu creio na promessa de Deus, sabe, irmãos? Essa coisa do Deus levar-nos para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel, eu não acredito que seja exclusivo o cuidado de Deus para com o povo de Israel. Deus já colocou você em uma terra que mana leite e mel. Você já foi colocado assim, num espaço tão especial, que era tão boa, tão vasta. Quando o homem de Deus e a mulher de Deus conseguem chamar as bênçãos de Deus em terra da promessa. Porque às vezes tudo que a gente quer na vida é ter dinheiro para pagar o aluguel. Eu me lembro que quando começou a minha história ao lado da Cláudia, eu não tinha dinheiro nem para pagar o aluguel da minha casa. É verdade, irmãos. Quem ajudou-me foi meu pai. E isso por meses e meses. Até que um dia eu peguei um orelhão, liguei para casa dizendo, pai, não precisa mais mandar nenhum dinheiro. Eu consegui. Estou com mais um emprego. E já está dando para eu pagar minhas contas. Mas meu filho, tem certeza? Eu posso continuar? Não, pai, não. Eu sou muito agradecido. Muito agradecido. Às vezes tudo que a gente quer é só o dinheiro para pagar um aluguel. Mas depois que consegue, parece que ter uma casa alugada já não é bastante. Aí a gente parte para uma primeira casa. Minha casa, como é? Minha vida, alguma coisa assim, né? Aquela casinha que a gente pagou com tanto sacrifício, ou comprou aquela casa pequenina, fez uma reformazinha, sabe? Passou uma tinta, limpou aqui, ajeitou acolá, ajeitou ali as telhas. Você se lembra da sua felicidade quando você entrou ali? Mas passado algum tempo, a gente olha para aquele lugar e acha o quê, irmãos? Já não é mais terra que mana leite e mel, não é? Parece que mana fel, ao invés do mel. E a gente começa a não cultivar a gratidão. E querem saber por quê? Parece que o meu coração e o seu coração é um poço sem fundo, não é? Essa coisa chamada satisfação na vida de alguém, a lista para se sentir satisfeito é tão grande, tão grande. Eu não sei o que tem acontecido comigo, sabe, irmãos? Mas à medida que eu envelheço, a minha lista de exigências para satisfação está ficando tão menor, tão menor, tão menor, tão menor. Deus é tudo quanto a gente precisa, meus irmãos. Deus é tudo quanto a gente precisa. E eu quero lhe dizer que Ele não esqueceu de você. Ele não esqueceu de você. E o seu encontro com Ele precisa mudar. A sua maneira de percebê-lo. A sua maneira de enxergar a si mesmo. Sabe, o seu temor, o seu desejo de viver uma vida de santidade na presença de Deus. E eu quero que você saia daqui com uma certeza de que Deus vê, de que Deus escuta, de que Deus age em favor dos seus filhos, de que Ele desce para nos libertar, irmãos, e que Ele tem promessas grandiosas para as nossas vidas. Eu creio nesse Deus. Nós cremos neste Deus. Acima de qualquer outra situação. Eu não sei como tem sido esses últimos 40 anos. Pastor, mas nem 40 anos eu tenho. Mas você entendeu o que eu quis dizer? Aliás, o número 40
entre os judeus, ele necessariamente não significa, não é um número, não é matemático, sabe? 1, 2, 3, 4. É um determinado período de tempo. Tem a ver com isso. É como se ele estivesse dizendo, como tem sido esse período em sua vida, essa fase na sua vida. Porque algumas pessoas olham para o problema da gente e dizem assim, mas é uma fase. Ô fase, hein, irmãos? Ô fase. E parece que às vezes é trifásico, não é? Assim, é uma coisa assim que você não consegue nem ver de onde está chegando a dificuldade. Eu queria lhe convidar a exercitar a fé. Deus hoje veio nos visitar. Há uma sarça ardente no meio de nós, irmãos. Há uma sarça ardente. O Deus que ilumina o deserto com a sua presença, que se derrama sobre um arbusto qualquer, cheio de espinhos, e revela ali a sua graça e o seu poder. Eu quero lhe desafiar, ao invés de qualquer outro sentimento, mas de reconhecer a presença desse Deus na sua vida neste momento. Feche os seus olhos, converse com esse Deus. Se alguém veio a este lugar pedir socorro a Deus, porque às vezes por essas portas entram pessoas que estão tão atribuladas, que entram pedindo a Deus para ouvir só uma palavra da parte dele, uma resposta, uma orientação. Eu quero lhe dizer, Deus já falou a sua vida. Se houver alguém nos visitando, talvez nunca tenha entrado, nunca antes entrou em uma igreja evangélica e veio hoje a convite de alguém ou por conta própria. Se Deus está falando ao seu coração, permita-se ser tocado pelo Espírito Santo de Deus nesta hora. Coloque-se na presença de Deus e diga, Senhor, eu quero viver uma vida diferente ao teu lado, eu quero estar mais perto de ti. Eu quero encontrar uma razão para viver. Eu quero encontrar paz. Eu quero perdão para os meus pecados. Diga isso a Deus em nome de Jesus. Em nome de Jesus.